Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 14 a 18 de abril. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Acontece a circuncisão de Doruk. Bahar vê as fotos íntimas de Sarp e Sirin e dá um tapa na cara da irmã. Nezir aparece na festa de Doruk. Sarp é preso pelo homicídio de Julide, sua mãe. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sarp mostra para as crianças como ficou a casa decorada e eles ficam animados. Arif acorda Yusuf e pede que ele vá com ele para levar o contrato para Kismet olhar. Ele diz que quer saber se pode quebrar o contrato. Yusuf diz que eles pagaram 6 meses adiantados. Arif diz que ele devolve o dinheiro, mas Yusuf diz que já gastou. Arif manda o pai ir com ele agora mesmo no escritório de Kismet. Já no escritório da advogada, Kismet explica para eles que não conseguirão tirar aquele homem de lá e é melhor nem perder tempo. Arif pergunta se não existe nenhuma brecha. Kismet diz que legalmente não há nenhum jeito e eles foram muito espertos. Arif pede que o pai se retire porque quer falar a sós com a Kismet. Yusuf sai. Arif comenta com a irmã que o pai está desconfiado e fez várias perguntas sobre ela. Kismet fala para ele deixar ele perguntar. Yusuf pergunta à secretária de Kismet sobre a mãe dela. Inventa que eles são do mesmo lugar e queria saber como ela está. A secretária diz que a mãe dela está bem, e Yusuf diz que queria relembrar o nome dela, que esqueceu. Arif e Kismet saem do escritório. A secretária diz a Kismet que comprou o remédio da dona Elsma. Yusuf se surpreende ao descobrir o nome da mãe de Kismet. Ele e Kismet se encaram. Kismet deseja bom dia a Yusuf e fecha a porta. Já lá fora, Yusuf manda Arif voltar para casa, porque precisa resolver umas coisinhas antes. Arif questiona para onde ele vai. Yusuf responde que o assunto é seu. Sarp mostra para os filhos as flores que comprou para a mãe deles. Nissan diz que a mamãe adora flores e ficará muito feliz. Sarp diz que vai fazer uma surpresa para Bahar, que devem esconder as flores na cortina e que a mamãe não pode ver quando entrar. Ele diz que quando ela chegar, irão falar para ela fechar os olhos, e depois mostrarão as flores e dirão, surpresa! Seida pergunta a Bahar se ela não acha o Sarp um xarope por ter se mudado para aquele apartamento caindo aos pedaços, mesmo tendo dinheiro só para ficar do lado dela. Bahar diz que a situação agora mudou. O Sarp não tem mais dinheiro, e ele teve que deixar tudo para o SWAT, para que o Nezir deixasse-o em paz. Seida se surpreende. Diz que o SWAT e o Nezir são inimigos e não entende porque o Nezir pediu que o Sarp deixasse o dinheiro com o pai da Piril. Bahar diz que também não entendeu, mas foi a condição do Nezir. Seida fica desconfiada e pensa que Sarp pode ter inventado essa história. Bahar diz que o Sarp não é de mentir e ele sabe que eles precisam de dinheiro. Seida diz que o Arif não quer que o Sarp fique lá e pede que a amiga não diga nada se ele tirá-lo de lá. Bahar diz que não vai falar nada, mas os filhos irão ficar arrasados se isso acontecer. Ela diz que o Sarp não poderia ter enganado o Yusuf só para alugar o apartamento de cima. Depois, Seida pergunta a Arif se ele falou com a advogada. Arif responde que sim, mas não dá para fazer nada, porque o contrato foi assinado pelo seu pai sem ter lido. Seida pergunta se ele vai à festa do Doruk. Arif diz que não, mas vai mandar seu presente. As crianças chamam Bahar para ver como ficou a casa de Sarp. Sarp observa o colar que Bahar está usando e se relembra quando Arif mencionou isso durante a briga deles. As crianças mostram para Bahar a surpresa de Sarp com as flores. Arif está passando na rua e acaba vendo Bahar perto das flores pela janela. Ela vê Arif. Nissan pergunta se a mãe gostou e que o papai comprou para ela. Decepcionado, Arif passa para o outro lado e baixa a cabeça. Bahar inventa para Nissan que gostou das flores, que achou muito bonitas. Sarp percebe que Bahar não gostou e ela diz que não precisa levar as flores para sua casa. Sarp diz que agora precisam falar com a mãe deles para ver se ela deixa eles dormirem ali essa noite. As crianças insistem para dormirem na casa do pai, mas Bahar diz que é melhor outro dia e é para eles dormirem na casa essa noite. Ela diz que a tinta ainda está fresca e eles podem ficar doentes pelo cheiro. Nissan diz que o papai pode ir para a casa deles e Doruk concorda, para que assim ele não fique doente também. Bahar diz que os adultos não ficam doentes com o cheiro da tinta como as crianças.
Sarp, que está um porre de chatice, diz: "Isso não é verdade. Para ser honesto, o cheiro da tinta me faz muito mal também, principalmente quando está muito forte." Bahar rebate: "Você pode ir para um hotel ou abrir as janelas do apartamento." As crianças bufam, e Bahar já manda eles não começarem com a palhaçada de sempre. Doruk diz que bem que o papai falou que todas as mamães ficam irritadas. Bahar olha para Sarp com raiva e sai com os filhos. Henry visita a Tissy e diz que veio se desculpar em nome de sua mãe. A Tissy pede que ele não se preocupe, que não tem problema e que era a mãe dele quem deveria se desculpar. Enver chega ali e Henry diz que veio se desculpar pela grosseria de sua mãe, que ela tem um jeito meio explosivo às vezes. Enquanto isso, a mãe de Henry chega ao edifício Palácios e bate a porta do apartamento de Seida. Seida fica cara a cara com a velha mocoronga. Seida fecha a porta e a mãe de Henry bate fazendo maior escândalo. Ela grita que mesmo que ela tenha um filho com Henry, ela não irá virar dona de nada deles e a chama de aproveitadora. Bahar aparece ali e diz que seus filhos estão assustados. A mãe de Henry diz que ele não nasceu no bordel e não deixará uma desqualificada como a Seida chegar perto dele. Sarp aparece ali e pergunta a Bahar o que houve. Bahar diz à mãe de Henry que a Seida e o filho dela não têm absolutamente mais nada. Ela diz que a Seida saiu da cafeteria, que não quer mais saber nada do Henry e inventa que a amiga está comprometida. A mãe de Henry diz que isso é mentira e quem iria ficar com uma mulher como aquela? Sarp diz: "Eu, senhora, a Seida vai ser a minha esposa e eu vou pedir para a senhora não falar mais mal dela desse jeito. E só não falo o que a senhora merece ouvir em respeito pela sua idade, tá bom? Agora, por favor, se me der licença, eu vou entrar nesse apartamento e a senhora pode ir embora." A mãe de Henry fica envergonhada e se afasta. Sarp bate a porta do apartamento de Seida e a chama de amor. Seida abre a porta e dissimula que Sarp é seu namorado. Sarp entra no apartamento. Bahar enfrenta a mãe de Henry, manda ela ir embora logo e aprender a não destratar as pessoas. A mulher vai embora. Seida diz a Sarp que não vai fazer as pazes com ele por tê-la ajudado. Sarp diz que não ajudou ela em troca de algo. Bahar avisa que a mulher já foi embora, e Seida fica aliviada. Sarp dá boa noite a elas e vai subindo para seu apartamento. Seida dá obrigada para ele. Sarp diz que ela não precisa agradecer. Yusuf aborda Kismet e questiona se ela é sua filha. Kismet diz que eles não têm nada para conversarem. Yusuf pergunta então por que ela foi atrás deles. Kismet diz que queria achar seu irmão, não ele, que não quer um pai porque não precisa mais, e não vai perder grande coisa com um pai como ele. Ela diz que o pai que ela queria quando era pequena não era alguém como ele, sempre quis saber como ele era, mas passou muito longe do que esperava. Kismet humilha Yusuf, diz que o Arif que foi criado por ele não gosta dele, então qual é a razão dela incluir ele em sua vida? Yusuf fica calado, sem dizer nada a Kismet, e ela vai embora em seu carro. Já de volta em casa, Yusuf pergunta para Arif se ele gosta dele como pai. Arif se surpreende pela pergunta dele. Yusuf diz que quer saber se é um pai ruim. Arif pergunta se ele está doente e por que está fazendo essa pergunta. Yusuf diz que sua saúde está boa e pergunta o que ele sente por ele. Arif diz que ele é seu pai, é lógico que gosta dele. No dia seguinte, Yusuf faz uma mesa de café da manhã para eles e deixa Arif surpreso por sua atitude. Yusuf diz que ele pode sentar ali e que vai fazer o chá para eles. É o dia da circuncisão de Doruk. Seida entrega para Bahar uma roupa nova para Nissan e diz à amiga que a Yelis havia comprado aquele vestido para ela. Bahar vê o vestido que Yelis comprou para a filha e fica comovida. Seida mostra para Bahar que Yelis também comprou uma roupinha para o Doruk. E parece que ela sabia da festa da circuncisão. Seida diz a Bahar que conversou com o Arif, que ele disse que não vai na festa do Doruk, mas vai mandar o presente dele. Bahar diz que o Doruk vai entender e imaginou que ele não fosse. Seida sugere que a amiga fale com Arif. Bahar vai falar com Arif e diz que vai ficar feliz se ele for na festa do Doruk e que ele vai ficar decepcionado se ele não for, então espera que ele vá. Arif pede que Seida diga para Bahar não se preocupar, que ele irá e vai ficar um pouco. Sirin, Enver e Atice arrumam tudo no quintal. Sirin diz aos pais que a Bahar ainda não chegou, que a festa é do filho dela, mas é eles quem estão arrumando tudo.
Todos fazem a preparação para a festa da circuncisão. Yusuf deixa um presente para Arif entregar para Doruk em seu nome. Enver vê que Sirin comprou um presente para Doruk e fica feliz. Nezir se arruma para comparecer à festa. Razin diz ao patrão que o carro já está esperando. Nezir pergunta se ele já pegou os presentes, e Razin confirma. Seida arruma Atice e Bahar para a festa. No apartamento, Doruk já está pronto. Sarp e Nissan veem ele procurando alguma coisa, e Sarp pergunta o que ele está procurando. Doruk diz que está procurando os presentes que ele falou que ia dar para ele, para que ele não esqueça. Sarp inventa que esqueceu completamente, e Doruk diz que isso não tem problema. Sarp diz: Filho, você acha mesmo que eu ia esquecer de comprar seu presente de hoje? É claro que eu não esqueci. Doruk fica muito feliz e abraça o pai. Sarp diz que o Munir ficou de levar os presentes direto para a casa da avó dele. Alguns policiais chegam na frente do prédio e Arif pergunta o que houve. Os policiais dizem que estão atrás do Sarp Sesmele. Arif questiona por quê, mas os policiais dizem que isso é só com ele. Os policiais sobem o apartamento e localizam Sarp. Sarp é notificado que precisa ir para a delegacia e que lá será informado o motivo. As crianças estão ali. Sarp diz ao policial que vai começar a festa de circuncisão de seu filho e que pode ir para a delegacia assim que acabar. O policial diz que isso não dá e pede que ele não resista. Nissan começa a chorar e implora que não prendam seu pai. O policial diz que eles não irão prendê-lo, mas ele precisa ir com eles. Sarp conversa com os filhos para tranquilizá-los e promete que irá voltar logo. Ele diz às crianças que eles irão com o Arif para a casa dos avós e depois que sair da delegacia, vai direto para lá. Arif entra ali e tenta acalmá-los. Sarp agradece a Arif, dá um beijo nos filhos e vai com os policiais. Nissan fica muito aflita e chora muito. Arif pede que Nissan não chore assim, que o pai dela irá voltar e não precisa ficar daquela maneira. Doruk pede que Nissan não chore e que o pai disse que vai voltar. Nissan pergunta como ele sabe disso. Doruk diz que se ele disse que vai voltar é porque vai. Nissan diz que ele não vai voltar. Doruk pergunta como ela sabe disso. Nissan diz que ele nunca volta quando vai embora, e ele foi. Arif diz que a polícia só vai fazer perguntas e depois ele volta. Nissan pergunta se então ele volta depois de responder as perguntas. Arif diz que sim, que não sabe exatamente quando, mas volta. O táxi chega e Arif, Doruk e Nissan irão à casa de Atice. Doruk acaba vendo o presente que Arif vai lhe dar. Arif diz que era só para ele ver depois, e agora estragou a surpresa. Doruk diz que não vai dizer nada para a mamãe, e vai fingir que não viu. Seida está no antigo quarto de Sirin levando os presentes. Henry liga para Sirin, e ela faz questão de dizer o nome dele para provocar Seida. Henry pergunta se Sirin pode encontrá-lo. Sirin diz que infelizmente hoje não vai poder, que iria adorar ver ele, mas hoje é a festa do Doruk. Seida sai do quarto. Sirin pergunta a Henry se o filho dele já foi circuncisado e se ele sabe disso. Henry diz que não sabe, e Sirin diz que seria legal se o Arda viesse, porque a mãe dele chorou muito por ele não estar ali. Hipócrita, ela diz que ficou se sentindo mal pela Seida, e é triste o Arda não poder passar por uma circuncisão, porque ouviu que ele tem algum problema. Henry pergunta como assim, e se ela sabe o que ele tem. Sirin diz que não sabe direito, que agora precisa desligar, mas até mais tarde. Henry decide viajar para o interior. Seida e Sirin se alfinetam, e Atice chama a atenção de Sirin. Bahar diz a Enver que acha que tem pouca bexiga e que podem encher mais. Enver diz que a Sirin vai encher as bexigas. Sirin diz: Por acaso eu tenho cara de funcionária de buffet infantil? Eu já enchi todas as bexigas que eu vi aí. Enver diz: Retém seu fôlego e anda logo. Sirin diz que já passou o batom. Atice diz que não tem problema, que ela pode passar de novo, e é bom que assim fica de boca fechada. Todos olham para Atice. Atice diz: Que foi, gente? Eu não aguento mais isso. Sirin, é melhor você ajudar mais na festa do seu sobrinho. Seida entrega o pacote de bexiga para Sirin encher. Ela diz a Bahar que a mãe dela tá ficando valente. Sarp chega à delegacia. Nissan pergunta a Arif se ele pode ligar para seu pai, dizer que eles amam muito ele e que o Doruk vai esperar ele na festa. Arif diz que não tem o número do pai dela.
Doruk pergunta se a irmã não sabe. Nissan diz que não sabe, que só sabia o antigo, mas o novo não decorou. Arif diz que eles estão quase chegando, aí a mamãe pode ligar. Bahar vê Nissan e Doruk com Arif. Nissan, chorando, abraça a mãe, e Doruk também as abraça. Bahar pergunta a Arif do Sarp. Arif diz que acha que não é sério, e que ele foi com a polícia para responder algumas perguntas na delegacia. Ele pede que ela não se preocupe, que deve ser um interrogatório e depois ele vem. Nissan conta à mãe que a polícia levou o papai, e ele foi embora. Bahar tenta acalmá-la. Seida e Atice chegam ali e descobrem que o Sarp foi para a delegacia responder umas perguntas. Seida pede que Nissan não fique assim, que o pai dela deve estar comendo biscoito e tomando cafezinho na delegacia, e que lá é um lugar como qualquer outro. Sirin chega ali e pergunta do Sarp. Bahar intervém, diz aos filhos que eles não imaginam como o quintal está bonito, e chama eles para irem ver. Depois, Bahar pergunta a Arif como foi. Arif diz que foi como disse, que a polícia só chegou e pediu para o Sarp ir à delegacia. Sirin questiona se ele foi preso. Bahar pergunta a Arif se as crianças viram ele sendo levado, e ele diz que viram. Arif diz que o Sarp pediu que ele levasse as crianças enquanto ele ia para a delegacia. Sirin pergunta o que ele fez. Irritada, Bahar diz: será que não é porque ele foi acusado injustamente quando foi jogado de um barco? Ou quem sabe porque estão achando que ele gastou um dinheiro que não era dele? Você sabe como é isso, é? E nós podemos te denunciar por essas coisas, não sabe? Sirin desafia Bahar para denunciá-lo então, e podem ver o que mais irão descobrir. Ela diz que tem a morte do filho do Nezir, e podem pensar um pouco nisso também. Bahar se retira. Sirin pergunta a Arif se ele virou amigo do Sarp, e provoca dizendo que eles podem revezar as crianças, e está bem surpresa. Arif diz que não tem graça nenhuma, e as crianças ficaram bem tristes. Cínica, Sirin diz que viu isso, e isso parte seu coração, mas achou legal, ele e o Sarp se dando bem, e que podem ser amigo da sua namorada, e não viu uma coisa mais linda que isso até hoje. Arif diz que fez isso pelo bem das crianças, e se retira. Enver fica indignado por Sarp estar na delegacia, pleno naquele dia. Sirin vê Bahar aflita, e diz em deboche: ai, coitadinha, ela está muito aflita pelo marido dela. Enver manda Sirin colocar os presentes de Arif em cima da cama. Sirin diz que seus sobrinhos irão gostar dos presentes, ainda mais sem o pai. Enver, irritado, questiona se na circuncisão poderiam cortar a língua de Sirin. Seida diz que acha que não precisa, porque ela mesma corta com muito prazer. Bahar pede que Seida não ligue e deixe a Sirin falar sozinha. Enver diz que é verdade e ordena que Sirin deixe eles em paz, porque ninguém está aguentando mais ela. Sirin diz que não queria mesmo ficar nessa festa e sai. Depois, Enver diz a Atice que pediu que a Sirin saísse durante a festa e voltar para casa só mais tarde. Atice pergunta o que houve. Enver diz que ela fica atormentando todo mundo e não sabe o que fazer. Atice diz que ele não está errado, mas fica triste por isso. Bahar e Arif conseguem tranquilizar um pouco Nissan. A pedido de Doruk, Enver vai com ele até a rua para ver se o Sarp está chegando. Doruk olha para os dois lados, não vê o pai e diz ao avô que ele não está vindo. Enver diz que o papai vai tocar a campainha quando chegar e pede que fiquem lá dentro. Nissan promete a Arif e Bahar que não vai mais chorar. Bahar diz que agora irão colocar o vestido dela. Nissan pergunta se ela comprou o vestido. Bahar diz que não foi ela quem comprou, e sim a Yelis. Seida chama Nissan para ir colocar o vestido e sai com ela. Arif diz a Bahar que vai ligar para Kismet e ela o agradece. Kismet recebe a ligação do irmão e pergunta se ele já está sabendo da boa notícia. Arif pergunta de qual boa notícia. Kismet diz que levaram o Sarp, que a polícia foi buscar o Sarp na casa. Arif questiona como ela sabia disso. Kismet, feliz, diz que foi ela mesma quem disse onde ele estava. Arif se surpreende ao saber que Sarp foi preso por influência de Kismet. Kismet diz que investigou os antecedentes do Sarp e descobriu uma coisinha interessante. Ela diz que ele disse que queria que o Sarp saísse do prédio e questiona se fez alguma coisa errada. Irritado, Arif diz que ela não deveria ter feito isso e só queria um jeito de anular o contrato e não aquilo. Ele confronta o motivo da polícia ter levado o Sarp.
Kismet diz que a polícia recebeu uma denúncia sobre o corpo da mãe do Sarp, que a mulher foi assassinada e enterrada na cova de outra pessoa, e por isso buscaram o Sarp para ser interrogado. Arif diz a Kismet que não acredita que ela fez isso. Kismet se desculpa, diz que vai consertar isso e está indo para a delegacia agora. Bahar vê Arif ali fora e pergunta o que foi. Arif diz que a Kismet vai para a delegacia, e Bahar diz que espera que ela consiga ajudar. Ela diz que o Arif tem um coração enorme, que ele fica triste pela tristeza deles. Arif ficou bastante decepcionado com Kismet pelo que ela fez com Sarp. Sirin observa uns comprimidos e fica olhando. A Tice entra no quarto e ela esconde o frasco de comprimidos atrás de si. A Tice pergunta se ela vai sair. Irritada, Sirin diz que já vai sair e ela pode avisar todo mundo que logo ela sai de casa. A Tice pergunta por que ela colocou os braços para trás e o que está segurando. Sirin mostra o remédio e a Tice pergunta para que é. Sirin diz que é para dor de cabeça e a Tice pergunta se ela está com dor. Sirin diz que não, mas é para tirar sua vida e iria começar agora a escrever sua carta de despedida. A Tice exige que ela dê o frasco do remédio, mas Sirin nega e diz que ela vai acabar com sua vida. Ela diz que seu pai só mandou ela sair de casa e já se acostumou com eles despreciando. A Tice abraça a víbora, diz que ela não vai sair e ninguém quer a depreciar. Sirin diz que a preciosa agora é a Bahar e todo mundo acabou de tratá-la mal. A Tice sai rapidamente do quarto de Sirin. Sirin vira o suposto remédio na boca e na verdade é chiclete. A demônia que foi gerada nos quintos dos infernos dá muita risada e se diverte. Angustiada, a Tice conta a Bahar e Seida sobre o frasco de remédio. Seida diz que ela não vai fazer isso e só quis fazer drama. A Tice diz que ela já tentou fazer isso 2 vezes. Seida diz que o médico disse que os cortes nos pulsos foram superficiais. Bahar pede que a amiga pare de falar e pede que a Tice fique calma. Ela diz à mãe que vai falar com o Enver e vai pedir que ele peça a Sirin que fique em casa. Seida fica indignada por todos acreditarem na mentira da peste Sirin. Sirin chega ali e diz que já está saindo. A Tice não permite que ela saia e diz que o pai dela quer falar com ela. A pedido de Bahar, Enver faz o esforço de pedir desculpas para Sirin e pede que ela fique em casa. Sirin pergunta se isso é sério mesmo, porque quando sua mãe não estava perto todos queriam excluir ela e que o pai mandou ela sair. Enver diz que se arrependeu e Sirin diz que já que ele está pedindo, ficará. A Tice pede que Sirin entregue o vidro do remédio. Sirin joga os chicletes na pia e os descarta. Ela vai para o quarto. Enver diz a Tice que a Sirin não vai fazer isso e pede que ela fique tranquila. Ele promete que não vai ligar para nada que ela disser, e Bahar também promete isso. Seida também diz a Tice que não vai ligar. A Tice os agradece. Henry chega ao interior, a casa da mãe de Seida. Ele vê Arda de longe brincando e fica sem reação. Henry se aproxima da mãe de Seida, Guten. Guten o reconhece e pede que ele entre. Ela diz que aquele ali é seu neto Arda. Guten pergunta se ele foi para olhar a casa e acha que está meio estragada. Henry diz que na verdade veio para ver o Arda. Vai acontecer uma festa e a mãe dele queria o filho presente e pensou em levar o Arda para ela vê-lo, se tiver a permissão dela. Guten pergunta se a Seida mandou ele ir tirar o menino dela. Henry diz que é claro que não, que a Seida nem sabe que ele veio e pensou nisso sozinho. Guten não acredita nele e questiona o que ele está fazendo com a Seida. Henry revela que é o pai do Arda, que ele é seu filho. Guten diz que não vai deixar ele levar o menino. Pega Arda e o leva para dentro de casa. Henry tenta falar com ela, mas Guten fecha a porta na cara dele. Henry fala pela porta que não sabia que era o pai do Arda e pede que conversem por favor. Sarp vê Kismet na sala de visita e ela diz que pediram que ela viesse para tentar ajudá-lo. Sarp pergunta quem pediu para ela ajudá-lo. Kismet diz que veio da parte da Bahar. Sarp diz que ela é advogada do dono do café e não da Bahar. Kismet diz que também ajudou a Bahar durante esse período. Sarp se recusa a falar com ela, mas Kismet diz que sabe de todo o histórico dele nesses anos e é bom ouvi-la. Ela diz que sabe da relação dele com o Nezir, do sequestro, do esconderijo da casa de campo, da vida dele como Alpe Alcarahan e tudo o que aconteceu. Sarp pergunta se ela está o ameaçando.
Kismet diz que é claro que não, mas pode ajudá-lo como advogada, porque já sabe de todos os detalhes da vida dele. Ela diz que se ele deixar de lado todos os problemas que tem com o Arif, pode ajudar ele, e foi o Arif quem pediu para ela ajudá-lo. Kismet recebe uma ligação de Arif e diz que está falando com o Sarp, mas ele não quer aceitar ela como sua advogada. Arif pergunta por quê. Kismet diz que não sabe, e talvez ele não confie nela. Arif pede que ela diga que as crianças estão esperando ele. Bahar pergunta a Arif o que a dona Kismet disse. Arif diz que ela disse que foi um problema com alguém com o mesmo nome que o dele, que tem o nome dele, mas irá levar um tempo lá. Bahar se alivia por não ser algo grave e diz que só está perguntando por causa das crianças. Arif diz que isso já não é mais problema dele. Bahar diz que não quer que ele pense que isso é pelo Sarp. Sabe que ele não tem obrigação de fazer isso. Arif diz que seria capaz de ir lá buscar o Sarp só para não ver as crianças tristes. Bahar agradece por tudo que ele faz desde cedo pela Nissan e o Doruk. Piril e os gêmeos chegam à festa da circuncisão. Doruk corre para abraçar Piril. Nissan também a cumprimenta. Doruk fica impressionado pelos presentes que Piril trouxe. Tem presente para Nissan também. Piril pergunta se o Sarp não irá. Doruk diz que o papai foi na delegacia, porque a polícia chamou ele. Piril se surpreende e pergunta a Bahar o que houve. Bahar diz que daqui a pouco explica, mas não foi nada demais. Já na cozinha, a sós, Bahar conta para Piril a situação. Sirin chega ali e diz: Piril, você aqui? Que horror, maninha. Você nem me avisou que ela tinha chegado. Eu poderia ter te dado as boas-vindas, mas eu peguei no sono um pouco, e então nem percebi que tinha chegado. Piril diz que ela não precisa lhe dar nenhuma explicação. Seida chega na cozinha. Piril diz a Bahar que pode pedir ajuda para seu pai. Bahar diz que o Nezir proibiu que ela ou o Suat ajudassem o Sarp. Piril diz que se preocupa pelo Sarp, mesmo que eles não tenham mais nada. Bahar diz que também está aflita pelo que aconteceu, pelas crianças, mas que entre ela e o Sarp não existe mais nada. Sirin, debochada, diz: Já que ninguém quer saber dele, podem deixar para mim? Seida pergunta a Sirin o que ela tá querendo. Sirin responde: o Sarp. Seria um desperdício se ninguém quisesse saber dele. Seida diz que então ela atira para todo lado sem nenhum respeito. Ela quase vai para cima de Sirin, mas Bahar controla a amiga. Seida diz que nunca conheceu alguém que gosta tanto de tirar a paz das pessoas. Sirin diz que é uma pena que o Doruk vai lembrar para sempre que o pai dele não estava presente no dia da circuncisão. Vai ficar traumatizado e o menino fofinho vai virar um assassino em série. Bahar se controla e chama Piril para ir lá fora. Sirin pergunta a Piril se ela mandou as fotos para Bahar, porque sabe que ela ainda tem aquelas fotografias. Bahar pergunta de que fotos a Sirin está falando. Sirin diz que a Piril sabe do que se trata e se retira. Bahar exige que Piril mostre essas fotos que a Sirin mencionou. Piril diz que não sabe do que ela falou. Enver chega ali e Bahar, nervosa, quer ver as fotos. Enver diz que vai se explicar para ela, mas Bahar diz que só quer ver essas fotos e ponto final. Enver promete que vai contar a verdade para ela, mas pede que fique calma. Atice chega ali e Enver diz que precisam conversar com a Bahar e chama Piril para ir com eles. Seida diz a Atice que a Sirin falou de umas fotografias e depois saiu. Na sala, Enver, Piril e Bahar se reúnem. Enver diz a Bahar que quando ela estava internada, a Sirin sumiu e ninguém sabia sobre ela. Então a Piril avisou para o Sarp onde ela estava e ele foi atrás dela na casa do Suat. Bahar diz que já sabe de tudo isso que ele está falando. Enver diz que quando eles estavam lá, a Sirin pediu para ficar sozinha com o Sarp e chantageou ele pela medula dela. Ele confessa que a Sirin obrigou o Sarp a fazer umas fotografias falsas dos dois. Bahar pergunta que tipo de fotografias. Piril responde que são fotos dos dois fazendo amor. Enver diz que essas fotos são falsas, não são reais. Bahar fica aflita e diz que agora mesmo quer ver as fotos, que por favor quer ver. Piril pergunta por que Bahar está agindo assim, que nem ela ficou desse jeito e na época ainda estava casada com ele, e é muito exagero. Bahar pede que ela não fale de exagero, porque a Sirin é sua irmã. Piril diz que o Sarp era seu marido quando a Sirin resolveu fazer aquelas fotos com ele. Enver diz que já disse que são fotos falsas e que a Sirin só fez isso para causar mal nela. Bahar começa a chorar e diz que tudo foi uma mentira, que toda sua vida foi uma mentira e esse homem que seus filhos chamam de pai
enganou a esposa com a irmã por anos e ainda mentiu um monte de vezes. Furiosa, ela ainda quer ver as fotos. Piril diz a Bahar que o seu Enver está dizendo a verdade, que a Sirin só fez isso para atingir ela. Bahar, revoltada, diz que é claro que os dois iriam dizer isso e pergunta a Enver se ele acha mesmo que a Sirin iria chegar e dizer: "Olha, pai, isso aconteceu de verdade." Bahar diz a Piril se ela acha que o Sarp iria chegar nela e dizer que tinha feito amor com sua irmã, e é claro que eles irão dizer que aquelas fotos eram falsas, e eles acreditaram. Bahar manda mostrarem logo as fotos. Sirin chega ali, rindo, e pergunta o que aconteceu. Piril mostra as fotos para Bahar ver. Bahar fica em choque vendo as fotos íntimas entre Sarp e Sirin. Enver exige que Sirin confirme logo para Bahar que aquelas fotos são falsas. Sirin diz: "Tudo bem, é mentira. Essas fotografias são falsas. Eu inventei tudo o que aconteceu. Nada ali é real. Eu confirmo. Só isso?" Ela sai para o quarto, enquanto Bahar fica muito abalada pelo que ficou sabendo. Enver consola Bahar. Atice diz a Seida que não sabe por qual de suas filhas sente mais tristeza. Seida diz que sabe que as duas são filhas dela, e é muito difícil quando você é mãe. No quintal, Arif pergunta a Piril se ela sabe o que aconteceu lá dentro. Piril diz que a Bahar viu umas fotos pesadas e ficou abalada. Arif pergunta que fotos. Piril diz que é do Sarp e da Sirin juntos em poses comprometedoras, e que a Sirin tirou essas fotos só para incomodar a Bahar. Ela diz que a Bahar não quis acreditar que aquelas fotos são mentiras. Arif diz que não sabe quem é pior, e não acha que essas fotos são falsas, e pergunta o que ela acha. Piril diz que pode ser, vai saber. Ela diz que a Bahar e o Sarp não têm mais nada, e isso pode ser bom para o Arif. Arif diz que se preocupa de verdade pela Bahar, sem interesse. Atice diz a Seida que a Sirin não tá bem psicologicamente. Sabe que ela precisa de ajuda, mas é muito difícil essa situação. Seida tenta tranquilizá-la. Seida, Atice, Nissan e Doruk veem Bahar deitada no colo de Enver. Nissan pergunta o que houve. Bahar diz aos filhos que estava falando para o vovô Enver como os ama, que começou a chorar de emoção. Ela os abraça e diz ser muito feliz por estarem sempre juntos, e é a mulher mais sortuda do mundo. Bahar faz cócegas nos filhos e eles se divertem. Seida e Atice se juntam a eles na brincadeira, e todos se divertem juntos. Sirin morre de raiva ao vê-los na felicidade. No quintal, Arif e Piril observam Bahar tranquila vendo as crianças. Seida diz a Bahar que pensou que ela não fosse aguentar. Bahar diz que as crianças estão perto, que elas já estão sem o pai, e imagina se elas vissem ela chorando por aquilo. Arif pergunta a Bahar se ela está bem, e ela diz que sim. Mais tarde, Atice pergunta a Sirin como ela está, e ela diz que está bem. Doruk fica muito feliz ao ver Nezir chegando em sua festa, o chama de tio Nezir e o abraça. Nezir abraça ele com muito carinho. Bahar se surpreende ao ver Nezir ali. Nezir diz a Doruk que ele está muito bonito e nunca tinha visto ele assim. Bahar e Nezir acenam a cabeça um para o outro. Doruk pede que Nezir entre para sua festa. Nezir olha para Bahar e ela permite que ele fique. O médico que irá fazer a circuncisão chega e cumprimenta Bahar e Doruk. Nezir diz a Doruk que ele não precisa ficar com medo e não vai doer nada. Doruk diz que não tá com medo, mas seu papai ainda não voltou e só vai operar quando chegar em casa. Razin deixa os presentes de Doruk a pedido de Nezir. Já a sós, Bahar conta a Nezir que a polícia levou o Sarp e não sabe o motivo, mas ele deve saber. Nezir pergunta se ela acha que ele que causou isso. Bahar diz que só sabe que seu filho está esperando seu pai chegar a horas. Nezir jura que não tem nada a ver com a prisão do Sarp e nunca faria isso com o Doruk. Bahar questiona Nezir como ele sabia que a circuncisão do seu filho seria hoje e ali. Nezir diz que ela mandou um convite para ele. Bahar nega que tenha feito isso. Nezir mostra para Bahar o convite que recebeu em seu escritório e pensou que eles haviam mandado. Bahar se dá conta que foi Sirin quem enviou o convite para Nezir. Doruk aproveita para sair correndo da casa de Atice. Na cozinha, Bahar agarra Sirin pelos cabelos, a coloca contra a parede e diz: "Quando você vai parar de ser assim, hein? Quando é que você vai parar com essas suas idiotices?" Sirin grita pela mãe. Bahar sufoca a irmã e diz: "Fica quieta, não chama a mãe, fica de bico fechado. Você convidou o Nezir para a festa.
Você entregou o convite para ele. Eu sei que foi você. Confessa logo. Atice chega ali e separa Bahar de Sirin. Bahar acusa novamente Sirin de ter mandado o convite para Nezir e diz que não existe outro louco na casa além dela. Ela diz que ela não engana ninguém com aquele cérebro medíocre, que aquele homem é perigoso e a Elis morreu por causa dele e pergunta se ela não pensa. Atice pergunta de que homem ela está falando. Piril chega à cozinha para beber água. Bahar diz à mãe que o homem que acabou de chegar é o Nezir Kokmazi e que ele só está ali por causa da Sirin. Piril se surpreende. Atice pede que Bahar se acalme, que ela prometeu para ela. Bahar diz, tudo bem, tá bem, eu não tô fazendo nada, a gente só tá conversando, você não precisa se preocupar. Logo após dizer essas palavras, Bahar dá um belo tapa na cara de Sirin e deixa ela e Atice chocadas. Bahar se desculpa com a mãe e vai ver Doruk. Sirin vai atrás dela na sala, diz que ela não pode lhe bater e tenta agredi-la. Seida e Atice pegam Sirin e colocam ela à força dentro do quarto. Todos se dão conta que Doruk não está em casa. Seida pergunta a Atice por que elas duas brigaram. Atice diz que aquele homem de cabelo longo é o Nezir Kokmazi e que a Sirin mandou o convite para ele. Seida se enche de ódio. Todos procuram por Doruk. Piril vai embora da festa antes que Nezir a veja. Doruk se escondeu e ao ver Nezir passando, chama por ele. Nezir pergunta o que ele faz ali. Doruk diz que está se escondendo. Nezir diz que eles disseram que não iria doer. Doruk diz que não é por isso que está se escondendo, é porque está esperando seu pai. Nezir pergunta se ele sairia, se ele prometesse que não iria ser circuncisado até que o pai dele chegue. Doruk diz que sim, e sai. Nezir pega ele no colo, e Bahar, Nissan e Arif o veem. Nezir diz a Bahar que o Doruk disse que não vai fazer a circuncisão sem o pai dele. Bahar diz que é claro, e ele não precisava ter fugido de casa. Ela pede que ele desça do colo do seu Nezir para ele não cansar. Doruk se nega, abraça Nezir e diz que não é pesado. Nezir diz que não tem problema, e segue com Doruk no colo. Seida encara Nezir quando ele passa com Doruk. Nezir pede a Doruk que não se preocupe e que vai fazer o que ele pode pelo pai dele. Doruk diz que tá bom. Já lá fora, Nezir pergunta a Bahar quem tá cuidando do caso do Sarp. Bahar diz que é a doutora Kismet, a advogada do Arif. Nezir diz que é a advogada que sempre se mete onde não é chamada. Arif diz que ela é sua irmã. Bahar se surpreende ao saber que Kismet e Arif são irmãos. Nezir diz a Arif que dizem que ela é muito boa, e então o Sarp está em boas mãos. Arif diz que não tem certeza, e conta que o Sarp não quer a ajuda da Kismet. Bahar fica nervosa, diz que as crianças estão esperando ele e não entende por que o Sarp faz isso. Bahar vai para dentro ver o filho. Arif revela a Nezir que encontraram o corpo da mãe do Sarp. Fizeram uma denúncia e o caso do Sarp é bem complicado. Nezir manda Razin ir para a delegacia e depois esperar sua ligação. Seida chega ali e fica cara a cara com Nezir. Ela diz, Nezir, é você, não é? Só vou falar uma coisinha. Você conheceu a Elis, minha grande amiga? Ela era a minha melhor amiga, a minha irmã. E na minha vida só tinha ela e a Bahar, porque eu não tenho mais ninguém de família. Ela era boa, tranquila e tinha 2 filhos. Eles são pequenos, mas você matou ela. Por que você não olha nos meus olhos? Vai, olha pra mim. Você assassinou ela. Eu só espero que você viva um inferno nessa vida por ter acabado com a vida dela, desgraçado. Nezir fica comovido e Seida entra para casa. Nezir diz assim, não é necessário me desejar isso, Seida. Doruk pergunta a Seida se ela viu onde está seu tio Nezir. Seida quase fala demais, mas Bahar a controla a tempo. Seida diz a Doruk que não sabe onde ele está. Depois, Nezir diz a Doruk que já vai embora. Doruk corre para abraçá-lo e pede que ele fique, por favor. Nezir diz que não vai poder ficar, mas Doruk pede que ele não vá. Nezir diz que tá bom, e Doruk comemora por ele ficar. Bahar diz à mãe que a Piril foi embora, e acha que foi pelo Nezir. Ela chega à cozinha e vê Seida agredindo Sirin. Seida coloca o rosto de Sirin no bolo quente e reclama por ela ter convidado o Nezir. Bahar sai e não diz nada. Seida solta Sirin e ela joga água em seu rosto. Enver vê Sirin e pergunta o que foi. Sirin, desesperada, diz que vai ficar com cicatrizes.
Seida diz a Enver que não foi nada não, que só colocou o rosto dela no bolinho quente. Sirin diz a Seida que ela é uma louca maldita e está doendo. Enver leva Sirin para o hospital, enquanto ela chora dizendo que está doendo muito. Kismet e Sarp chegam juntos à casa de Atice. Nezir liga para Razin e é informado que o Sarp já foi liberado. Sarp chega no quintal e Nissan e Doruk vibram de alegria o abraçando. Sarp agradece Bahar por ter mandado a Kismet e por tê-lo esperado. Ele também vê Nezir na festa. Doruk diz que agora vai fazer a circuncisão. Seida diz a Bahar que conseguiu descontar sua raiva na Sirin e não vai ficar perto do Nezir para não surtar. Bahar a agradece e a abraça. Bahar olha Sarp e diz a Seida: olha como ele tá tranquilo, como se não tivesse feito nada. Nezir pergunta a Sarp por que ele não muda a cara e se não conseguiu fazer uma festa melhor para o Doruk. Sarp diz: só veio aqui para verificar. Queria ter certeza se eu tinha dado todo o dinheiro ao SWAT a seu pedido, não é mesmo? Queria ver como minha vida tá miserável. Nezir diz que não acredita que ele fez isso. Bahar chama Sarp para conversar. Sarp pergunta do que ela quer falar. Bahar diz que quer saber das fotos dele na cama com a Sirin. Tocam a campainha da casa de Atice e Seida vai atender a porta. Ao abrir a porta, ela tem uma grande surpresa e felicidade ao ver Henry com Arda nos braços. Seida diz a Arda que ele está muito bonito e o abraça com muita alegria. Sarp diz a Bahar que as fotos são falsas. Arif quer ir até lá, mas Kismet não permite. Sarp diz a Bahar que todos já sabem que aquelas fotos são falsas. Bahar diz que então todo mundo já sabe, menos ela. Sarp diz que ela tá deixando ele maluco, mas por que a Piril mostrou essas fotos logo hoje? Bahar diz que foi a Sirin quem contou para ela, e que a Piril só mostrou as fotos porque a obrigou. Sarp jura que só tirou aquelas fotos para salvar a vida dela. Bahar diz que não quer explicações e não tem mais interesse em ouvir. Ela diz: primeiro eu te conheci, depois me apaixonei, me casei com você e infelizmente você acabou se tornando o pai dos meus filhos. Mas eu juro que isso não vai me derrubar. Eu juro que vou superar tudo isso como já fiz. Sarp grita perguntando por que ela não acredita nele. Bahar diz que vai esquecer tudo que ele fez com ela, que seus filhos vão esquecer ele e eles serão muito felizes sem ele. Sarp grita mandando ela ficar quieta. Bahar grita com ele e diz que cada dia mais com todo o seu ser, com todas as células de seu corpo, vai odiá-lo. Sarp rebate dizendo que já disse que não teve culpa de nada e nunca encostou em um fio de cabelo nela. Enver chega ali e pergunta o que aconteceu. Sarp diz a Bahar que já cansou dela não acreditar nele, que cansou dela acreditar nas mentiras da idiota da irmã dela. Ele diz que se ela não tivesse tratado ele assim, se tivesse lembrado de tudo e soubesse o tipo de homem que ele é, eles estariam juntos agora. Sarp diz que a vida deles estaria bem, que os filhos estariam felizes, mas ela preferiu tratar ele como se fosse um estranho. Acreditou na Sirin, mas não nele. Ele diz que a vida inteira dele desmoronou e como ficaria com a Sirin depois de todas as coisas que ela fez para a família deles. Gente, agora essa Bahar foi tonga mesmo. Sabe que a bruxa da Sirin não presta. Sabe que ela é uma louca que só inventa maldade e quis acreditar nessa maldita. Bahar, só não é mais tonta porque é só uma. Sarp diz que a Sirin lhe dá nojo. Bahar diz que ele se casou, teve 2 filhos e era um homem rico. E não é para dizer que sua vida desmoronou. Ela joga na cara dele de tudo o que passou nesses anos. Enver dá um basta na briga deles e manda entrarem para verem o Doruk em sua circuncisão. Quando Bahar está entrando, Sarp diz: não acredita em mim porque está com o dono da cafeteria, não é? Porque assim vai conseguir o que quer, ou tô errado? Você é apaixonada por ele, Bahar. Bahar vai para cima de Sarp mandando ele se calar. Enver segura ela e os dois batem boca. Bahar diz: eu te odeio com todo o meu coração. Depois, Seida mostra para todos que seu filho está ali. Bahar fica muito feliz pela amiga e fala com Arda. Munir chega à festa para deixar os presentes de Doruk. Ele vê Nezir ali e fica surpreso. Sarp se sente acabado ao ver os filhos abraçando Arif durante a festa. Sirin sai do quarto e dá de cara com Sarp, enquanto Henry está ali na sala. Sarp vai em direção de Sirin. Ela sai correndo e acaba tropeçando no médico que iria operar Doruk, que cai no chão. O médico torce o braço e Sarp tenta ajudá-lo. Os demais chegam ali.
Doruk avisa Nezir que o médico quebrou a mão. Bahar diz que acha que a circuncisão vai ficar para outro dia, e hoje está complicado. Nezir pergunta a Doruk se ele está triste, e ele diz que sim. Nezir pede que ele não fique, e que vai mandar outro médico vir fazer a circuncisão. Doruk fica animado, e Nezir diz que já precisa ir. Doruk diz que então ele já vai. Nezir diz que se ele quiser, ele fica, porque a felicidade dele está acima de qualquer outro assunto dele. Doruk diz que ele pode ir, mas pede que sempre o visite e vá na escola dele também. Nezir diz que é claro que sim. Os dois se abraçam, e Doruk diz que gosta muito dele. Nezir diz que também gosta muito dele, e se beijam no rosto. Suat reclama com Piril por ter ido à festa de Doruk. Piril diz que o pai tá certo, precisa manter distância deles e acha que precisa de uma vida nova com seus filhos em outro país. Suat diz à filha que qualquer homem morreria para ficar com ela. Pede que aproveite sua beleza, sua juventude e não desperdice isso. Suat, velho ordinário, manipula Piril para que ela afaste os filhos de Sarp. Piril coloca como condição que o pai nunca mais veja Sirin, nem fale com ela, porque não quer mais essa praga na vida deles. Ela diz que se o pai prometer isso, irá embora do país amanhã mesmo. Suat promete que não vai mais ver a Sirin, e Piril diz que espera poder confiar nele. O outro médico chega à casa de Enver para operar Doruk. Atice prepara Doruk para ser operado. Doruk diz aos pais que quer que o Arif seja seu padrinho. Sarp fica desconcertado, mas permite que Arif seja o padrinho dele. Doruk o abraça e o agradece. Sarp diz a Bahar que ela fica cuidando do Doruk e ele vai avisar o Arif. Bahar manda ele não dizer o que ela deve fazer e sai do quarto para chamar Arif. Arif aceita ser padrinho de Doruk e Sirin se diverte pela situação de Sarp. Doruk é circuncisado. À noite, Bahar e as crianças já irão embora e Bahar agradece os pais. Seida diz a Bahar que o Arda irá embora em 2 dias e quer ficar o máximo com ele. Suat demite Munir como seu braço direito pela amizade que agora ele tem com Sarp. Munir diz que só foi lá pela Dona Piril. Suat pergunta se ele viu o Sarp e o Nezir se falando. Munir diz que acha que não, mas o Nezir saiu assim que ele chegou. Ele também avisa que o Nezir quer ver ele em sua casa na segunda e disse que é importante. Munir diz que acha que seria melhor devolver o dinheiro do seu Sarp, que o Nezir gosta muito do Doruk e foi até a circuncisão do menino. Suat diz que ele tem razão e Munir dá boa noite para ele. Sarp agradece a Arif por ter ajudado eles hoje, e não teria acontecido sem a ajuda dele. Arif diz que fez pelo filho dele. Sarp diz que está falando com ele com educação, espera que ele faça a mesma coisa e não é para tirá-lo do sério. Arif diz que se ele fosse decente falaria com ele, mas ele até se casaria com a irmã de sua esposa. Sarp agarra Arif e diz que não se envolveu com ninguém. Arif manda ele deixar a Bahar em paz, que ele estragou a vida dela. Enver e Atice se separam os dois. Sarp diz a Enver que foi agradecer o cara, e do nada ele começou a falar um monte. Ele diz que ele quer que ele vá embora para ficar com a Bahar, mas quem vai é ele. Arif diz que não vai para lugar nenhum, ainda mais depois da Bahar ter visto as fotos dele, horríveis. Ele jura que a Bahar não irá ficar com ele. Os dois quase saem aos socos, enquanto Sirin se diverte pela discórdia. Arif vai embora. Nessa cena, o Arif foi totalmente errado. O Sarp foi gentil com ele, respeitoso. E aí o Arif vem com essa estupidez. Aí não, né? Uma coisa é a diferença que tem pelo amor da Bahar, e outra é não ter o básico de educação, né, Arif? Sarp se desculpa com Atice e Enver pelo incômodo. Sirin aparece ali com o cavalinho que Arif comprou para o Doruk e diz a Sarp: "Você esqueceu o presente do Arif. Pode entregar para seu filho o presente que o Arif comprou?" Com muito ódio, Sarp pega o cavalinho e o destrói diante de Atice, Enver e Sirin. Ele vai embora no táxi. Sirin pega o cavalinho, destruído, e diz: "Ele destruiu tudo. Vou ter que jogar no lixo. Assim não serve para nada."